no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Aleluia. Santo, santo, aí é o Deus de Israel. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, igreja. Deuteronômios, capítulo 6. Todos encontraram? Amém. Aleluia. E diz assim, a partir do verso 1: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que cumprisse na terra que passais para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques, na terra em que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, como disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Vou repetir: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Mais uma vez vai ficar gravado em nosso coração: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Amém? Por enquanto é isso aí, mas os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, que nós vamos ler todo o capítulo 6, que é uma instrução de Deus para nós. Amém, igreja? E o interessante que quando Moisés estava dando essa instrução para o povo que estava prestes a possuir a terra prometida, que já tinha passado todas as tribulações, todas as bênçãos, tudo já tinha ocorrido com o povo, e estava tendo a instrução ali de como servir ao Senhor, de como obedecer às leis, e a preocupação de ser passado para a próxima geração, de ser passado para os nossos filhos. E Deuteronômio 6 trata do poder do amor de Deus a você e a sua família. É a preocupação de Deus com você e a sua família. Não tem como você seguir as leis do Senhor, seguir tudo que o Senhor mandou, sem você amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Interessante que o povo já tinha passado por tudo, como a gente conhece a história. O Mar Vermelho já tinha aberto, já tinha caído o maná do céu, já tinha saído água da rocha, tudo já tinha acontecido, mas a instrução ainda continuava: amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E isso é o que o Senhor quer para a igreja, para nós seguirmos as leis do Senhor, para nós sermos abençoados. A nossa vida e a nossa geração, é necessário a gente amar o Senhor de todo o coração. Amar o Senhor, igreja, de todo o coração, é você se entregar completamente para Ele. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você tenha uma vida abençoada, para que Deus te encha de paz e de bênção. É muito interessante, igreja, é que nesses últimos dias, no momento de pandemia, parece que muitas vezes nós, como igreja, nos esquecemos que o Senhor está no controle.
tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no mundo, na terra, é permissão do Senhor. O Senhor não perdeu o controle da tua vida, o controle da nossa nação e o controle do mundo ainda está nas mãos de Deus e vai permanecer nas mãos de Deus. O diabo muitas vezes ele pensa que ele tem um controle, mas Deus ele tem controle. E muitas vezes nesse tempo tão difícil, tão peculiar que a gente esteja passando, nós como igreja nos esquecemos de tudo o que Deus já fez na nossa vida, de todas as bênçãos, do que Deus é, do que Ele já fez, do que Ele fará para a nossa vida. E muitas vezes parece que nós se perdemos e colocamos as nossas esperanças nas mãos do homem. Nós muitas vezes achamos, brigamos muitas vezes por políticas, digamos assim. Muitas vezes a gente pensa, se o presidente A estiver no poder, vai ser melhor. Se o presidente B estiver no poder, vai ser melhor ainda. A gente põe a nossa esperança em homens. E muitas vezes a igreja faz isso. Aí eu fico pensando, aonde nós paramos? Aonde a nossa geração veio parar? A gente coloca a nossa esperança em homem, achando que o homem vai trazer a solução, que o homem vai resolver os nossos problemas. Se a gente está muitas vezes endividado, muitas vezes a nossa vida não é como a gente queria, sempre é culpa de alguém. Sempre a gente quer culpar alguém. Mas eu volto a dizer, Deus não perdeu o controle. O controle da tua vida ainda está nas mãos do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa, a pandemia foi permissão do Senhor, foi permissão de Deus. O que Deus quer tratar conosco? O que mais Deus quer mexer na gente para que nós venhamos nos despertar? Como que nós vamos preparar a próxima geração, os nossos filhos? Eu tenho um filho pequeno de 6 anos, uma menina que acabou de nascer, tem 20 e poucos dias. Tem 23 dias que ela nasceu. E eu fico pensando, como que eu vou preparar a próxima geração, que é os meus filhos, para enfrentar o que há de vir? Conforme a Bíblia, as coisas só vai se apertando, só vai piorando, né? Porque a vinda de Jesus está próxima. A igreja sente dores de parto, a palavra diz. A cada momento, a cada hora que passa, as contrações vão aumentando, vão ficando menores entre uma e outra, e vão ficando maiores as dores. E é assim que a igreja está passando. As tribulações, de um modo em geral, se você parar para pensar, elas vão ficando mais curtas. Parece que é uma atrás da outra. Você passa por uma, vem outra, passa por outra, acontece outra, e vão ficando maiores. É Deus peneirando a igreja, é Deus apertando a igreja, é Deus querendo saber se você ama Ele realmente de todo o coração, se a tua esperança está nele. E como que você vai preparar os teus filhos, as próximas gerações, para esse mundo? Se já está difícil hoje, imagine daqui a 20 anos, quando nossos filhos for adultos, daqui a 15 anos, se o Senhor não vier nos buscar até lá, como que estará? E é interessante que, continuando, vou continuar lendo também, a partir do verso 6, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falará, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te
e ao levantar, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o Senhor, o próprio Senhor, instruindo as igrejas no dia de hoje. No dia de hoje. É responsabilidade, igreja, nossa, de passar para o nosso filho o conhecimento da palavra, para que ele seja forte, para que ele tema o Senhor, para que ele tenha conhecimento, para que ele sinta vontade em ler a palavra, para que ele tenha fome e sede, e para que ele seja preparado para as tribulações que ele vai enfrentar na vida dele. Não é responsabilidade do pastor. Se você procurar em toda a Bíblia, se eu voltar aqui para trás, lá em Deuteronômio ainda, também tem outra palavra, lá no versículo 4, que diz assim, a partir do verso 9: tão somente guarde a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não se esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apertem o teu coração todos os dias da tua vida, e tu farás saber a teus filhos e os teus filhos de teus filhos as bênçãos do Senhor e tudo que Ele já fez na tua vida. E a palavra é o Senhor instruindo, dando a responsabilidade, nós como pais, de ensinarmos os nossos filhos o caminho ao qual ele deve andar. Eu sei que é difícil, e muitas vezes a gente quer deixar essa responsabilidade para o pastor, para o bispo, para o sacerdote da igreja, mas não, é nossa responsabilidade. A gente tem que ter fome e sede da palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, não importa o que aconteça. Como que nós estamos instruindo os nossos filhos? Como que nós estamos preparando a nossa geração para o que vai enfrentar? Será que nós realmente amamos ao Senhor? Realmente amamos ao Senhor? Você realmente ama os teus filhos? Eu tenho certeza que ama. Eu tenho certeza que você faria de tudo, daria sua própria vida pelo seu filho, assim como Deus fez por nós. Um amor tão grande, um amor de cruz, que se deu e se sacrificou por nós. Mas nós paramos para pensar no futuro da nossa geração. O futuro, a próxima geração, igreja, são os nossos filhos. Eu me lembro eu desde criança, nos finais de semana ia para a casa da minha avó, durante a semana eu ficava na casa dos meus pais, final de semana ia para a casa das minhas avós, né? E eu lembro que de domingo de manhã, a minha avó me acordava cedo para ir para a escola dominical. Ah, igreja, como eu detestava. Eu não gostava. Domingo de manhã cedo, eu estudava a semana toda, queria mais dormir até meio-dia. Ainda mais quando a gente tá lá com os nossos 14 anos. Naquela época eu era pequeno, eu devia ter por volta de 10 anos. Eu lembro até hoje. 9, 10 anos, não lembro. Mas eu ainda não era adolescente. Mas eu me lembro da minha avó me arrastando para a escola dominical. E minha avó era da Batista. E ela me levava, domingo de manhã eu estava lá na escola dominical. E ali eu aprendi, igreja, a ter temor por Deus, a conhecer ao Senhor, a temer ao Senhor. Eu me lembro naquela época, eu era criança ainda, né? Eu chegava na igreja e tinha o projetor, né? Que a irmã colocava um papel do hino que projetava na parede, né? E ela pegava uma folha, que nem essa aqui, botava a mão assim, né? E os dedos ficavam aparecendo no projetor dela, que ela ficava segurando a folha assim, né? E o dedo aparecia no projetor. E eu, criança, na minha cabeça, eu pensava que era a mão de Deus que estava segurando aquela folha, que eu via aquela mão grandona lá, né? Ser criança, né? E eu me lembro que ali, nessa coisa tão inocente, né? Eu comecei a temer ao Senhor. Eu falava, o Senhor está naquele lugar. Porque eu via aquela mão, falava, era a mão de Deus segurando o papel para a gente cantar os hinos, né? Olha como era criança.
olha só, e ali eu tive temor do Senhor. E aonde que eu comecei a ter o temor ao Senhor? Na igreja. Desde criança. Foi os meus avós, os meus pais me ensinando a palavra do Senhor. É difícil. Às vezes eu falo pro meu filho, vamos para a igreja. Eu não quero ir para a igreja lá. Ele fala, eu posso brincar? Eu falo, não pode brincar. Não, mas eu quero brincar. Senão eu não vou para a igreja, eu não quero ir para a igreja. É difícil. Mas ali eu comecei a ter o temor do Senhor, igreja. E os anos foram passando. E eu fui uma criança muito temente ao Senhor. Em todo o meu caminhar. Muito temente a Deus. Eu acho que essa coisa, às vezes, você fala às vezes é tão simples, né? Mas lá de criança, quando eu vi aquela mão da mulher segurando, que na minha cabeça era a mão de Deus, ali bateu um temor grande, que eu tinha um temor de Deus aonde eu andava. Eu passei a adolescência toda, eu me converti com 16 anos, mas sempre tive temor ao Senhor. Nunca fui para farra, a maioria dos jovens vão, né? Um momento da vida que eu não sei o que acontece, uma busca incessante, algo para que eles queiram preencher o coração, eles acabam procurando outras coisas. Mas eu nunca fui, sempre tive esse temor de Deus. E eu me lembro, igreja, de quando estava com 16 anos, a minha mãe tinha um encontro com Deus na igreja, já não era mais a Batista, meus pais eram da Metodista, né? E minha mãe arrumou minhas malas e falou, você vai para o encontro com Deus. E eu não queria ir. E minha mãe me obrigou a ir para o encontro com Deus. E eu fui numa sexta. E quando eu estava indo para esse encontro, antes de eu ir para o encontro com Deus, igreja, eu estava na janela da minha casa. Eu não sou daqui, eu sou lá do Rio de Janeiro, né? Eu estava na janela da minha casa, eu não queria ir. Eu estava olhando, era um entardecer, eu morava no centro da cidade. E a noite ia caindo, eu gostava de ver as luzes do prédio se acendendo, lá onde eu morava, em Macaé. E eu estava ali admirando a noite entardecer, as luzes dos prédios se acender, da cidade. Eu não queria ir para aquele encontro. E eu lembro que o Senhor falou comigo no meu ouvido. Por que tem medo de mim? Foi o que o Senhor indagou. Por que tem medo de mim? E naquela indagação, chorando muito, fui para o encontro com Deus. Naquela mesma noite, igreja, naquele mesmo dia, eu aceitei o Senhor Jesus. Não foi feito o convite. O convite normalmente é feito no último dia, no domingo de manhã. No último dia, quando termina, né? É feito o apelo. E o pastor pregou a mensagem. Ele acabou de pregar a igreja. Aí eu falei assim, não vai ter apelo? Eu quero aceitar Jesus. E eu lembro que tinha acabado o culto, naquela primeira administração. O povo já tinha se dispersado. E eu me ajoelhei. Onde eu estava, na cadeira onde eu estava, eu me ajoelhei. E ali eu fiz a minha oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te aceito como Senhor, Deus da minha vida. Perdoe meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu fiz uma oração. Eu reconheço, Senhor, como Deus da minha alma, da minha vida. E eu fiz essa oração cochichando bem baixinho. E quando eu acabei de fazer a oração, veio um irmão, um obreiro, e me abraçou. Ele me abraçou, estava ajoelhado, ele me abraçou e falou assim: Senhor, receba o meu irmão nos teus braços. E foi muito lindo aquele dia. E tudo isso, irmão, esse ponto chegou, Deus trabalhar na minha vida, eu estou me usando como exemplo, é porque eu vejo a responsabilidade que eu tenho de falar para o Senhor, para os meus filhos, de ensinar a palavra de Deus. Eu lembro que a minha esposa comprou uma Bíblia pequena, e todo dia, antes de dormir, eu lia a palavra do Senhor, naquela Bíblia infantil para o meu filho. Ele pedia para ler, pedia. É ensinar a palavra do Senhor. E aqui, em Deuteronômio 6, a gente vê a preocupação.
Deus nos instruindo com 2 passos. Primeiro, você deve amar Ele. Sem amor você não consegue seguir a palavra de Deus. Amar Ele de todo o coração, entregar tudo para Ele, tudo para Ele. E é difícil entregar tudo para Ele. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo esses dias agora. Semana passada, a gente sempre ora entregando a vida para o Senhor, entregando tudo que nós temos para Deus. Sempre oramos. E eu fiz uma oração ousada, irmãos, uma oração difícil. Uma oração difícil, ousada que eu fiz ao Senhor. Porque, graças a Deus, sempre procurei ser dizimista fiel na casa do Senhor. Aproveitando o gancho do dízimo, do testemunho que o irmão disse. Sempre procurei ser fiel no dízimo. E eu sempre fui fiel no dízimo, dizimando, ofertando na casa do Senhor. Aí, eu orando ao Senhor, sempre orando, entregando minha vida a Ele. E nesse dia, o Espírito Santo me conduziu a fazer uma grande diferença. Senhor, eu entrego o meu dinheiro ao Senhor, os meus bens ao Senhor. Irmãos, foi muito difícil, falando para mim, não que eu seja apegado a dinheiro, a bens, mas é porque quando você entrega ao Senhor, é Ele que manda, é Ele que ordena do que vai acontecer, do que você vai fazer, de como vai ser as coisas. É Ele que ordena. Eu fiz essa oração particular comigo, Senhor. E eu estou compartilhando com a igreja para dizer quão é importante você entregar toda a sua área para Deus. Tudo nas mãos do Senhor. Quando você entrega também as suas finanças, você está dizendo, é o Senhor que vai determinar como que eu vou gastar o meu dinheiro, o que eu vou fazer, como que vai ser feito, se eu vou ajudar, o que vai ser feito. Tudo é para Ele, tudo é dele. Ele tem que estar no controle de tudo na tua vida. Esse é o caminho de amar ao Senhor de todo o teu coração. Esse é o caminho. É um aprendizado que eu estou aprendendo dia após dia. Quando você vai entregando a sua vida, você vai provando o seu amor a Ele. E quando você entrega a sua vida e prova o seu amor, não é difícil você seguir a palavra do Senhor. Tudo que está escrito na Escritura fica fácil para você seguir, para você ter a direção. Não fica um fardo difícil ao Senhor. Tudo é fácil para você renunciar. Tudo é fácil, igreja, quando você ama ao Senhor de todo o coração. E a palavra de Deus também diz, lá em Mateus, se não me engano, né? Lá em Mateus, que diz assim: se eu, o Senhor, sei dar boas dádivas, boas coisas ao teu filho, se você como pai, como mãe, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial que está no céu não dará aquilo que te pedir. É o Senhor falando e dizendo: tudo é possível, basta você se renunciar, amar ao Senhor e ter a responsabilidade de passar o ensinamento do Senhor adiante para a tua família. Ter isso escrito, fazer da tua casa um ponto de oração, irmãos. Orar todo dia quando a gente vai tomar café de manhã em casa, quando eu estou em casa, quando eu tomo café com a minha família, que não é todo dia porque eu trabalho, quando eu estou de folga, quando eu não vou trabalhar na parte da manhã, antes do café da manhã, nós lemos a palavra do Senhor. Eu procuro fazer isso todos os dias, fazer isso contínuo, como nós acabamos de ler. Fazer da tua casa um lugar de oração, um lugar de culto, se preparando para as diversidades dessa vida. Senão a gente vai ser a nossa geração, o futuro vai ser uma geração frouxa, uma geração que está na moda falar, cheia de mimimi, que não aguenta nada. Amém, igreja? E continuando a palavra do Senhor, a partir do verso 14, vamos pular, que diz assim: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti.
porque o Senhor teu Deus é o Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não assenta contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. É o Senhor instruindo: amar ao Senhor, ensinar os teus filhos, e não importa o que aconteça, não importa o tamanho da tribulação que venha cair sobre a sua família, sobre os seus filhos, não tentarás o Senhor. E é bem interessante, só para a igreja entender essa mensagem aqui, eu vou voltar lá em Êxodo, no capítulo 17, calma aí, só um minutinho, deixa eu achar aqui. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deixa eu voltar, Números, Êxodo 14, 17. Isso. Interessante, igreja, que aqui fala, é uma passagem muito interessante, lá em Êxodo 17, a partir do verso 5, né? Que fala sobre o povo, tudo que tinha acontecido. Moisés tinha abrido o Mar Vermelho, Deus tinha tirado o povo do Egito, aconteceu as pragas para poder o povo ser liberto, e Moisés leva o povo no deserto, o Mar Vermelho abre, o maná cai do céu, o milagre acontece, e mesmo assim o povo continuava murmurando. O povo estava com sede, falava assim: o Senhor não trouxe para esse deserto para nós, a gente e nossos animais morrer de sede? Nós queremos água. E Moisés fala: o que eu tenho com vocês? Ora a Deus, pede a Deus, fala com o Senhor. E Moisés conta aqui que até ele estava com medo de ser apedrejado. Ele foi pedir orientação ao Senhor, e Deus respondeu assim: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão com que ferirás o rio, com que ferirás os rios, e vá. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É o Senhor instruindo mais uma vez o povo. E muitas vezes, igreja, acontece com a gente o que está escrito aqui. Eu já passei por muitas situações, só para ilustrar o que a palavra de Deus, vou me abreviar por causa da hora, só para a igreja entender. Eu não sou daqui de Vilhena, eu sou do Rio de Janeiro, e só tenho a minha esposa aqui. Aí você se pergunta: mas como você veio parar aqui? Eu conheci minha esposa pela internet, isso há 14 anos atrás. Nem tinha Facebook, WhatsApp, era Orkut na época. Há 14 anos atrás. Nós somos casados há 11 anos, vai fazer agora. E eu larguei tudo lá e vim embora para cá. Conheci a minha esposa, a gente se casou. Eu levei ela lá para o Rio, mas não deu certo. Enfim, a gente veio para cá, resumindo a história. E eu tinha uma vida confortável, não uma vida assim de riquezas, digamos assim, mas em casa não faltava nada. Eu morava com meus pais, não se preocupava com luz, com água, em fazer compra, não tinha dívidas, né? Tinha as coisas, tudo que eu queria eu tinha. E quando eu vim para cá, eu e minha esposa passamos por uma prova muito difícil, irmãos, quando nós estávamos aqui. Deus moeu muito a gente. Irmãos, por causa daquela mãozinha tão boba que eu ouvia da mulher, que eu falava que era a mão de Deus, que nunca saiu da minha memória,
eu nunca murmurei contra o Senhor. Mesmo as situações difíceis, eu já questionei ao Senhor, porque não sabia por que eu estava passando por aquilo. Mas eu passei por situações muito difíceis, muito difícil aqui. Era o Senhor me ensinando. E eu só passei por essa situação, gente, graças ao ensinamento que eu tive dos meus avós, dos meus pais. Porque eles que são responsáveis por ensinar a palavra para mim e a gente, para os nossos filhos. Eu trabalhava lá no Paraná, morava no Quinto Beck. Eu ia a pé do Quinto Beck à Avenida Paraná. Mais um ano indo a pé. E eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Eu vi o pessoal de bicicleta na rua, falava, nossa, eu queria ter 100 reais para uma bicicleta usada para me andar. E não tinha, irmãos. Era difícil, eu ia a pé. Passou os tempos, né? Eu consegui comprar uma bicicleta. Aí eu já não estava trabalhando na Paraná, eu estava trabalhando no Pato Branco, no supermercado, né, que tinha. Na época já tem uns anos isso, né? E eu estava trabalhando lá, irmãos. E eu estava de bicicleta e servindo ao Senhor, na igreja, abençoado. E eu me lembro, irmãos, de eu chegando no mercado, eu vi um carro estacionando. Era uma caminhonete muito diferente, muito bonita a caminhonete. E desceu um homem muito chique. E quando ele desceu, eu já vi que ele não era crente assim, né? Que ele não servia ao Senhor. O Espírito Santo já estava trabalhando em mim, porque o Espírito Santo já sabia o que eu ia falar. E eu olhei aquilo e falei, Senhor, isso não é justo. Quem nunca talvez passou por isso? Um homem ali não serve ao Senhor, não tem compromisso, tá de carrão, não falta nada, tem dinheiro, e eu aqui estou te servindo dia após dia, e estou passando uma situação tão difícil. E eu indaguei isso com o Senhor. Irmãos, foi a experiência mais bonita que eu tive, uma das mais. Quando eu estava indagando aquilo ao Senhor, o Espírito Santo fez eu olhar para o banco carona do carro. E eu olhei para o banco do carona, e o Espírito Santo falou, mas eu não estou lá, mas estou aqui, do seu lado. Irmãos, eu tive que me recompor naquele dia, para poder trabalhar. E depois daquele dia, irmãos, minha vida nunca mais foi a mesma, ministerialmente falando. Sabe por quê? Porque eu morava no Quinto Beck, e eu trabalho lá na Amages, na última rotatória. E eu saí do Pato Branco, né? Logo depois de sair do Pato Branco, e fui trabalhar na Amages. E eu ia de bicicleta, eu trabalho no armazém, na última rotatória, né? Dá 7 quilômetros e pouquinho, de onde eu morava até lá. Eu ia de bicicleta trabalhar, que era o meu veículo que eu tinha. Chuva, sol, estava lá. Nunca faltei, graças a Deus. E eu ia de bicicleta. Às vezes a corrente saltava no meio da chuva, tinha que parar para botar corrente, ficava com raiva, dar um tacar a bicicleta no lixo, jogar fora. Mas se eu jogar no lixo, é a única que eu tenho, eu vou a pé então, se não tiver ela, né? E eu ia, irmãos, e nesse caminho que eu ia para lá, igreja, o Espírito Santo conversava tanto comigo. Ele não estava naquele carrão lá, mas ele estava na garupa da minha bicicleta. Porque todas as pregações que eu nessa mesma época comecei a pregar, todas as minhas pregações o Senhor me deu na bicicleta, no caminho para o trabalho. Muitas revelações sobre a minha vida o Senhor me deu na bicicleta. Eu sentado, falando com o Senhor, o Espírito Santo murmurando no meu ouvido. Ele falando, eu estou com você. Não importa o que aconteça. Então muitas vezes, igreja, a gente quer trocar o Senhor por coisas tão fúteis. Naquela época eu falei, nossa, bom seria se eu tivesse carrão, dinheiro. Mas Deus falava, não é o momento.
Não é o momento. Mas eu estou com o Senhor. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não estou lá. Talvez o Senhor não está naquela mansão que está do lado da tua casa. Mas Ele está ali dentro daquele quartinho humilde, onde você ora, onde você busca o Senhor, onde você ensina os teus filhos o caminho que deve andar. Nunca se esqueça, igreja, disso. Esse povo, Deus fez milagre, fez tudo, e eles murmuraram e parece que se esqueceram do que o Senhor. Às vezes a gente olha e fala: nossa, que povo incrédulo, que horror. A gente é igualzinho. Nós somos igualzinho esse povo, se a gente parar para pensar o que a gente faz no nosso dia a dia. É só Deus apertar. A gente é igualzinho. Deus faz milagre, faz prodígio e maravilha na nossa vida. Passa uns meses, as coisas melhoram, a gente abandona o Senhor. Ou se não, se as coisas não melhorar, nós abandonamos o Senhor porque não melhorou. E queria até continuar lendo mais, porque a mensagem não parou, mas nós já está meio estourado. Eu vou pular lá para o final, a partir do verso 20, que diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, preste atenção, igreja, o que significa o testemunho, os estatutos de juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com a sua poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilha, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Igreja do Senhor, nunca deixe de falar para os teus filhos os milagres e as bênçãos que o Senhor fez na tua vida e na tua geração, porque isso é no que a gente se apega, é isso que é o que faz a gente não desistir do Senhor. É Deus instruindo: quando eu colocar vocês na terra prometida, quando o milagre acontecer, quando aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor pede, aquilo que você pediu ao Senhor para a sua vida, para a vida dos teus filhos, quando isso acontecer, igreja, quando a bênção do Senhor chegar, não deixe de compartilhar com a sua geração, com os teus filhos, o que se sucedeu antes, o que passou, como foi difícil, quando você não tinha uma condução, quando você estava doente, quando os médicos te desenganaram, no dia da sua conversão, como que foi, o que aconteceu. Não deixe de contar para os teus filhos, não deixe, porque isso vai fazer eles fortes para aguentar o que vem por aí, infelizmente, para aguentar os últimos dias, porque a nossa geração é a geração do arrebatamento. A nossa geração é a geração do arrebatamento. Nunca deixe de contar para a nossa posteridade o que o Senhor fez. Não deixe. Isso é amor ao Senhor e isso é amor aos nossos filhos. Não importa o que aconteça. Amém, igreja? Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja. Eu quero estar encerrando essa mensagem tão tremenda, pelo menos para mim. E o interessante, igreja, que quando a gente prega a palavra do Senhor, a gente tem a oportunidade, acredito que todos os pregadores com a oportunidade de pregar acontece isso. A primeira coisa, o Senhor fala com a gente, né? Quando a gente, muitas vezes a gente exorta a igreja, é porque a gente foi exortado na palavra antes. Muitas vezes, entre aspas, quando um pregador bate na igreja, falando assim para a gente poder entender, né? É porque ele apanhou muito quando leu a palavra do Senhor, quando trouxe aquela mensagem. A mensagem, antes dela chegar até a igreja, ela chega aqui. Ela chega aqui em quem está responsável por trazer a mensagem do Senhor. É assim que o Senhor trabalha. E essa mensagem mexeu muito comigo, porque cai sobre nós a responsabilidade do que nós estamos deixando para a próxima geração. Será que vai ser uma geração forte? Ou será que vai ser uma geração de mimimi, que não aguenta nada? Se Deus apertar já, que é que nem um povo
que estava lá no deserto. Murmurava o tempo todo. Com fome, murmurava, caía o maná. E depois continuava murmurando, tá sede, não tá bom. Nada tá bom. E para nós também, muita gente diz assim, nada tá bom. Tudo parece que tudo tá incomodando. Tudo parece que sempre tem uma coisa incomodando. Em nome de Jesus, seja liberto, igreja. Seja liberto desse mal de murmuração, desse demônio que faz a gente murmurar contra a igreja, contra o Senhor, que faz a gente procurar culpados para as nossas infelicidades. A gente está infeliz, uma coisa está acontecendo, a gente fica procurando o culpado. Alguém é culpado, aí fica tentando achar. É a igreja, é o pastor, é meu vizinho, é meu patrão. Alguém tem que ser o culpado. Em nome de Jesus, seja liberto, porque enquanto você não for liberto, as bênçãos do Senhor não vai cair sobre a sua vida. Não é eu que estou dizendo, é o que a gente leu aqui. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Deus odeia quem murmura. Você pode ver o tempo todo, de Êxodo a Deuteronômio, todo o Pentateuco que Moisés escreveu, ele sempre vai bater na tecla da murmuração, sempre. Porque o povo murmurava, então ele estava ensinando, porque infelizmente nós temos uma geração de murmuradores. Deus ensinando, não murmura.